Shalom, shalom, bom dia, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Shalom, shalom, bom dia. Amém. Amém, amados. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos neste lugar porque te queremos, Senhor. Queremos estar em tua presença, queremos estar contigo. A nossa alma quer estar contigo, a nossa alma tem sede e fome de ti. O teu nome é precioso para nós, Senhor. Nós queremos guardar o teu nome no mais profundo do nosso coração, porque o teu nome traz a tua identidade, Pai. E a tua identidade é multiforme. A tua identidade, ela é algo que se apresenta como o grande eu sou. A cada necessidade nossa, Senhor, o teu nome aparece, a tua identidade aparece. E nós temos muitas necessidades hoje. O teu povo que aqui está tem necessidades, papai, e nós estamos clamando diante de ti para que as nossas necessidades sejam supridas em ti, pelo poder da tua glória, pelo poder do teu amor. Estamos felizes, ó Pai, de poder estar em tua presença. Que teu nome venha com força, com poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Glória a Deus. Então, amados, nós continuando aquela sequência de juízos que estamos executando diante do nosso adversário, eu quero trazer hoje os 10 mandamentos, não é? Quero trazer hoje aquilo que o Senhor tem falado a respeito de qual é a cultura do reino. Nós precisamos entender, shalom, shalom, irmã Angélica, que a cultura do reino ela tem a sua própria manifestação, o seu próprio caminhar, ela tem o seu regimento interno, vamos colocar assim. O reino de Deus tem o seu regimento interno, ele tem os seus protocolos, aquilo que nós devemos verdadeiramente permitir que o Senhor coloque dentro de nós como cultura do reino. Então, hoje, amados, é importante que nós entendamos, aqui em Êxodo, capítulo 20, onde está bem destrinchadinho o que são os 10 mandamentos, não é? Êxodo 20, diz assim: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Veja que Deus desmembra aqui aquilo que ele fez para o povo. Primeiro, ele tirou da terra do Egito, que é o lugar de limite, é o lugar de servidão, é um lugar, não é? E Deus vai e tira as nossas vidas de um determinado lugar, que eu creio aqui, nós vamos colocar de acordo com o Novo Testamento e aquilo que Jesus fez, ele nos tira do império das trevas e nos leva para um lugar de paz, um lugar onde a promessa dele de nos alimentar e nos adoçar, não é terra que mana leite e mel, é justamente esse lugar onde o Senhor nosso Deus nos leva. E aí depois ele fala da casa da servidão. Então, veja, ele tirou de uma terra e depois de uma casa. A casa é uma habitação particular, é algo que você e eu moramos. Então, o Senhor está falando agora de algo particular, algo geral, como nação, como povo, e depois como algo particular para mim e para você. Então, nós precisamos entender que quando Cristo vem até nós e faz algo na nossa vida, ele faz algo completo. Então, se ele te tirou do império das trevas, ele quer também te tirar da casa da servidão. O teu serviço agora precisa ser ao Senhor. A tua vida agora precisa produzir para o Senhor. A casa da servidão de Satanás nos levava a limites, nos levava a uma escravidão, a algo maligno, a algo que verdadeiramente só nos aprisionava, nos machucava, nos feria. Mas agora ele disse: eu tiro vocês deste lugar, um lugar onde não havia possibilidade de herança, porquanto é escravo, escravo não tem herança, não havia a possibilidade de um geracional que pudesse ser deixado um legado, a não ser o legado da escravidão, um lugar onde vocês eram açoitados, onde vocês eram feridos, onde vocês estavam em meio a algozes, crueldades e manifestações de trevas, mas eu fui lá e arranquei vocês de lá. Eu comecei um processo de libertação, dei uma palavra para vocês e agora eu estou tirando vocês deste lugar. E aí depois ele vem e começa a tratar no particular de cada um de nós. E ele começa a falar: vocês habitam em determinadas casas, casa da servidão. Eu não quero que vocês fiquem aí, porque eu sou o Senhor que com mão estendida tiro vocês da casa da servidão. E é exatamente o que Deus fez lá em Esther. Vamos misturar um pouco as coisas, porque eu creio que é muito pertinente, nesse momento, nós entendermos que nós estamos num ambiente espiritual de libertação profunda. Porquanto o Senhor tem levantado a sua voz, como nós pregamos ontem, o nosso culto aqui de terça-feira, nós precisamos começar a dar crédito àquilo que Deus fala que Ele está fazendo ou que Ele vai fazer.
Quando ele comissionou Moisés para dar um anúncio do que ele faria, ele falou para Moisés: você vai lá e você vai falar que eu vou tirá-los com o meu braço forte, com a minha mão estendida, e vou fazer sinais de juízo contra esse povo. E Esther não foi diferente disso. Quanto Deus pegou e levantou Mordecai para gerenciar a igreja, a noiva, ele levanta de uma maneira tão perfeita, tão perfeita, tão perfeita, todas as coisas, ele encaixa todas as coisas. Amados, eu já li várias vezes o livro de Esther para poder fazer os estudos e para conhecer o poder do nosso Deus que está naquele livro, para conhecer o Senhor naquele livro. E uma das coisas que me chamou muito a atenção, nos detalhes de Deus para quando ele quer fazer um livramento para o seu povo. Naquele momento onde Esther estava naquela sala, e o rei Assuero se afasta um pouquinho daquele lugar onde estava havendo a reunião ali de Satanás, a noiva do Cordeiro e o próprio rei dos reis, o que aconteceu? Ele se afastou um pouquinho e aquele homem, Amã, vem e se debruça sobre Esther para pedir misericórdia para ela. E quando o rei vê aquela situação, ele fala: você está tentando forçar a minha mulher na minha presença? Então, existe alguém do lado do rei para dar um conselho para o rei. Sabe quem era? Era um homem chamado Arbona. E sabe o que quer dizer? Aleluia! Carregador de jumento. Não, perdão. É cavalgador de jumento. Quem cavalgou um jumento? Manso e humilde de coração. Quem veio à terra e conforme ele foi se manifestando, as pessoas foram jogando os seus ramos e as suas vestes no chão. Quem é esse? Quem é ele que estava ali naquele momento para falar: enforque esse traidor? Quem é ele que estava ali naquele momento para dar conselho ao Pai? Chegou a hora do juízo de Satanás e seus demônios. E aquele homem, o cavalgador de jumento, coloque isso no teu coração: o cavalgador de jumento está do teu lado para aconselhar, para trazer uma palavra que destrói a voz de Satanás, seus demônios e aquilo que o Senhor tem falado para nós executarmos juízo. Pare de olhar para você, olhe para Arbona, o cavalgador de jumento. Olhe para Jesus, que atualiza todas as coisas. O Senhor quer atualizar o teu tempo com o tempo eterno do Senhor. A nossa vida normalmente está atrasada, muitas vezes está atrasada. O propósito de Deus está atrasado, mas Deus tem dado visão aos seus profetas para falar: eu estou remindo os tempos, tirando os tempos dos buracos de escravidão e colocando a casa em ordem. Então, pegue essa palavra. Ontem, quando pregávamos o que Deus colocou para mim, até o nome da pregação, Deus espera uma resposta. Nós não podemos permitir, amados, que Deus fale e a voz dele caia no vácuo, no silêncio, na apatia, na murmuração. Nós não podemos permitir isso. Nós temos que nos levantar e falarmos para Deus: Deus, eu creio na tua palavra e eu vou me movimentar, mas é muito dolorido, é muito forte. Há um tempo atrás, eu tive uma visão com uma pessoa e ela estava sendo envolvida numa mortalha. E dentro da mortalha, além de ser algo ali que estava enrolando aquela vida, aquela mortalha estava lotada de espinho. E cada espinho daquele tinha veneno. Eram pontas que saíam daquela mortalha como se fosse de gesso. E aquilo iria mumificar aquela pessoa. Então, o Senhor falou comigo a respeito dos espinhos que Satanás quer trazer para nós, para nos fechar debaixo de uma mortalha. Mas o Senhor está falando: eu tenho uma espada. Eu tenho algo para fazer diferença na sua vida. Eu posso cortar essa mortalha. Eu posso te tirar dos ambientes de dor. Mas nós precisamos dar resposta. E qual não foi a minha surpresa, amados, que essa pessoa se levantou de uma maneira tal, com muita fúria para lutar a favor dos seus, a favor daquilo que era o próprio ministério, se levantou e colocou a casa em ordem, está colocando a casa em ordem. Que coisa maravilhosa. Sabe por quê? Porque Deus exige resposta. E nós precisamos entender isso. Pare de ficar na religiosidade que justifica o lugar onde você está. Quem argumenta contra a palavra de Deus é o espírito da religião. Ele vai pegar todas as suas dores e fazer você lançar no rosto de Deus como se Deus fosse um inútil. Não faça do Senhor teu Deus um inútil. Ele é poderoso. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Ele é aquele que vive e reina para sempre. Ele criou os céus e a terra. O nome dele é Criador. Amados, coisa tremenda. E aí, voltando aqui, dentro daquilo que estamos falando a respeito de juízos da parte de Deus, mas se você quer executar juízo, tome posição.
Deixe de alimentar o império das trevas. Deixe de alimentar o trono das trevas. Deixe de andar num lugar onde a interpretação da lei de Deus está corrompida. Um dos filhos de Amã, sabe como chamava? Parsandata. E hoje eu estava ali orando, falando com Deus, e esse nome veio à cabeça, e eu fui procurar no Google, estava escrito assim, o que seria? Está escrito assim, intérprete da lei, só que ele era do lado maligno. E sabe o que o intérprete da lei do lado maligno faz? Ele nos escraviza. Ele traz protocolos que fazem com que nós venhamos a servir, e nunca estar bom. Ele traz coisas para nos aprisionar na religiosidade. Joga esse intérprete da lei, esse parsandata que entrou no teu coração para te ferir, te machucar, te paralisar. Jogue fora isso. Renuncie isso. Os protocolos dele não servem para nós. Shalom, querida. Os protocolos dele não servem para nós. Nós precisamos entender que Satanás também tem as suas leis, ele também tem seus regimentos, ele também tem seus protocolos para colocar os seus planos malignos em ação. Mas o nosso Deus, ele tem uma maneira poderosa de falar conosco. E eu quero ler aqui os 10 mandamentos que o Senhor deixou para nós. Observe, amados, que o Senhor... Obrigada, querida. Obrigada. Observe que o Senhor deixou para nós o protocolo do céu. E o protocolo do céu está atualizado em Jesus Cristo. Nós vimos ali que dentro daquilo que é a lei do Senhor, ele não mudou um tio, não mudou uma letra, porque o Senhor falou, passará céus e terra, mas nenhum tio dessa palavra vai passar. Sabe por quê, amados? O Velho Testamento está englobado no Novo Testamento, ele não pode ser descartado. O Velho Testamento nos traz como vamos fazer governo na terra. Só que o Velho Testamento precisa ser lido à luz do reflexo do rosto de Cristo, porque senão nós cairemos em coisas terríveis, em heresias, teremos judaizantes, seremos aqueles que vamos jogar no time do adversário, porque não temos revelação. O Senhor atualizou os mandamentos falando ali naquele lugar, olha, o que o mestre, não foi esse, mas um outro lá, um intérprete da lei chegou e falou para Jesus, o que eu posso, como eu devo viver a minha vida? Jesus falou para ele, o que Deus mandou você fazer? Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e o teu próximo a ti mesmo. E o Senhor Jesus falou, pratique essas coisas e não está longe do reino de Deus. Então, nós precisamos entender que verdadeiramente o Senhor tem um protocolo para nós, e os 10 mandamentos são os protocolos de Deus, para que nós venhamos a caminhar de acordo com os princípios eternos do reino. Esqueça todas as outras coisas, porque o Cristo vivo, na face dele, ilumina esses mandamentos para que o vivamos. O Espírito Santo de Deus nos chama para isso. Então, às vezes, entramos em batalhas espirituais, entramos em guerra e nos perdemos da simplicidade, que é o que o nosso apóstolo tem falado nesses últimos dias, da palavra. A simplicidade da palavra é o resumo que Jesus fez no Novo Testamento do que verdadeiramente é servir a Deus. É amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. E ao próximo como a nós mesmos. Então, amados, nós precisamos entender isso. E eu quero fazer aqui um pouquinho, rapidamente, uma explicação daquilo que o Senhor está falando. Não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. E às vezes nós pensamos que Deus que nós falamos é o Deus do catolicismo, do islamismo, daquilo que é o budismo, ou qualquer outra religião institucionalizada. Deus não está falando apenas desse tipo de Deus. Ele está falando de todo tipo de ídolo que se forma dentro do nosso coração. Veja que para ter um ídolo dentro do nosso coração, ele vai ensinando, não farás para ti imagem. Toda imagem que você constrói, você permite ser construída dentro de você é uma idolatria, é um ídolo, é um outro Deus que está falando. Como o pastor Alexandre tem apresentado para nós, o fundamento ao qual nós servimos conforme ele vai falando, esse é o nosso Deus. E nós precisamos prestar atenção, porque às vezes não estamos acendendo a vela para os deuses, não estamos apresentando nada no alguidar de Satanás, não estamos apresentando nada de batuques, não estamos apresentando nada de incenso para energizarmos a nossa vida, não estamos passando por alguns toques malignos que existem para a cura, mas estamos levantando os nossos próprios deuses, porque eles mandam na nossa vida. O que manda na tua vida? É a palavra de Deus ou é aquilo que outra pessoa fala? O que manda na tua vida é a palavra de Deus ou é aquilo que o irmão fala, que a irmã fala, que a esposa fala, que o esposo fala, que você mesmo fala?
Esses são deuses que nós formamos a eles, e a eles nós tiramos o chapéu, a ele nós batemos com continência, a ele nós nos dobramos, nos inclinamos. Por isso eu mandei aquele hino hoje. Importa que ele cresça. Onde estão as sombras que nós projetamos? Você e eu projetamos sombras de coisas. Nós já demos testemunho aqui fartamente a respeito da minha idolatria em relação ao meu esposo. E o adversário, às vezes, vem trazer ainda na minha vida, porque todas as coisas que eu ia fazer, meu esposo não vai deixar. Será que ele vai gostar? Será que eu posso comprar isso? Será que eu posso comprar aquilo? Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? Ai, meu Deus, agora chegou a hora de eu ministrar. Meu esposo vai se sentar do meu lado. O que ele vai achar da minha pregação? Sabe o que é isso? É idolatria. É fazer outro Deus. Diante do Deus que você serve, isso é culto misto. E o Senhor está falando, execute juízo sobre isso, porque eu tenho aquele que cavalga o jumento do meu lado, e ele vai dar ordem a esse ídolo que eu levantei. Ei, precisamos parar de alimentar Satanás, seus demônios. Como Deus vai arrancar do teu coração algo que você está alimentando? Às vezes você é Deus de si mesmo. Deus começa a falar para você e você silencia a voz de Deus, não permite que o cavalgador de jumento fale. Olha, execute isso, enforque isso, destroce isso. Saia deste lugar, saia desse ambiente, saia dessa casa da servidão, dessa habitação que o adversário te colocou. É tua responsabilidade. Preste bem atenção no que eu vou falar. E me entenda muito bem o que eu vou falar. Deus nos deu todos os recursos. Quem vai manusear os recursos é você. Sou eu, debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não vai fazer a tua parte e a minha parte. A nossa parte é nos humilharmos diante do Senhor e falar, eu não consigo, mas em ti eu consigo. Eu não posso, mas em ti eu posso. Essa é a nossa palavra, esse é o nosso discurso. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é um poder em si mesmo, não é uma força de pensamento, não é uma manifestação da arrogância humana, não é uma prepotência, não é um ufanismo, não é nada disso. É verdadeiramente nós colocarmos a nossa vida no centro daquilo que Deus fez, faz e quer fazer a nosso favor. É entendermos isso, falar, Senhor, eu não vou conseguir vencer isso. O Senhor vai falar, ok, se você transferir para mim, eu consigo, hein? É exatamente isso que Deus está falando para mim e para você hoje. Se nós ousarmos apresentarmos com o coração aberto os nossos ídolos e reconhecermos que somos idólatras, o Senhor vai poder arrancar os ídolos do nosso coração. Mas enquanto você e eu mascararmos esses ídolos que estão dentro de nós e argumentando, não é assim, fulano não, o Senhor vai falar para você, sim, manda sim. Às vezes a esposa manda no esposo. A ordem está invertida e eu não quero que ninguém mande em ninguém no sentido pejorativo da palavra, mas o marido tem a palavra final. A esposa ora, e se o marido está fora da presença de Deus, a esposa ora. E depois ela fala para o marido, conforme o Senhor for colocando no coração dela. Ela vai fazendo um caminho separado, como Abigail fez. Se o marido for louco, for tolo, for meio trololó-cuca, que nem a gente fala aqui, a parte da esposa é apresentar-se diante de Deus e fazer como Abigail fez. Mas nós precisamos entender a respeito das jurisdições que Deus nos dá. E existem coisas contaminadas dentro do teu coração, e se estamos num julgamento, se estamos diante do Senhor e queremos comemorar, no final de tudo, em celebração, para entrarmos no próximo ano, que vai se encerrar no dia 29 de março, com um ciclo de repetição vencido, é necessário os protocolos de Deus na nossa vida começarem a funcionar, e a resposta está na tua mão. Não transfira para Deus aquilo que é tua responsabilidade. Porque nós podemos falar para Deus, Deus, você não faz nada por mim. Deus fala, o quê? Já enviei meu filho, já enviei meu sangue, já enviei meu nome, já enviei a minha palavra, já enviei meus anjos, já enviei as armaduras. Onde pregamos sobre isso? Deus nos deu muitas autoridades. E às vezes nós levantamos o nosso nariz em riste, e o nosso dedo em riste, nosso nariz para cima, o dedo em riste, falando, o Senhor é culpado. E Deus vai falar, não, filho. Não, filho. É você que ainda não conseguiu enxergar quem eu sou, mas eu estou tomando providências para que você possa me ouvir e ouvir bem. E aí depois não farás. Aí o Senhor fala a respeito, não as adorarás, nem lhes dará culto. O que é culto? Nós temos aprendido que culto é o que a gente faz no dia a dia. Depois nós vamos à igreja para celebrar o Senhor. Aí está a nossa mistura, porque nós passamos quase 160 horas da nossa semana
cultuando aquele ídolo que manda dentro de nós, aí vamos à igreja e levantamos as nossas mãos e falamos, Jesus. Aí Jesus olha de lá e fala, tudo bem, você veio me ver, mas eu preciso sair dessas 8 horas, 10 horas, ou quantas horas você oferece para mim dentro do ambiente da igreja. Eu preciso ser teu Deus lá na tua casa. Acabe com os ídolos do lar da tua casa. Acabe com essa casa da servidão, porque eu já fiz isso por você. Comece a receber a impartição do meu espírito na tua vida. Comece a receber o poder do meu espírito na tua vida. Comece a se manifestar aquilo que é a minha glória dentro da tua vida. Pare de permitir que a opinião dos ídolos leve você a esse lugar de cativeiro e nunca permita você desligar esse fio infernal que está na sua vida. Isso que Deus está falando para nós hoje. E aí ele fala, não os adorarás nem prestará culto. Você entende a diferença entre culto e celebração? O que você faz na tua igreja é uma celebração. O que você vive todos os dias na sua casa é o culto verdadeiro que você presta ao Senhor. Agora, perceba a miséria de culto que você e eu estamos apresentando ao Senhor. Na casa é grito, é xingo, é nervosismo, é braveza, não é? Sim. Quando a pastora, deixa eu ler aqui a pergunta da irmã para poder responder. Aleluia. Pastora, não tomar decisão quando o cônjuge já decidiu viver uma vida sem Deus é um ídolo? Você ser omisso? Irmã, você tem que ir até o final com o seu marido. Até o final. Quando Deus falar basta, basta. Até o final. Você já chegou no final dos recursos que Deus tinha para você em oração? Se você chegou ao final, você está liberada. Deus vai falar para você que você está liberada. Não é? Porque ele é Senhor das nossas vidas, ele conhece o tipo de sofrimento que estamos passando, e não é do agrado do Senhor que nós vivamos em sofrimento, mas é do agrado do Senhor que nós o obedeçamos, porque depois ele mesmo tem poder de retirar aquilo que foi colocado. Esse é o livre-arbítrio. Você pode deixar, claro, você pode deixar o seu marido, mas depois de executar totalmente o juízo que Deus estabeleceu para que você produzisse em relação ao seu esposo. Você já terminou de produzir todo o material que Deus precisa para que seu marido fosse liberto? Quando você terminar, minha irmã, de produzir o que Deus mandou você produzir para que o livre-arbítrio dele seja livre, porque às vezes nós falamos, a pessoa está com livre-arbítrio livre. Não está. Ela está cheia de cadeias, de grilhões, de prisões. E nós precisamos permitir que o Senhor lance luz. A palavra de Deus, o príncipe desse século, cegou o entendimento aos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, a qual é Cristo. Então, como seu esposo pode estar com o livre-arbítrio livre, se a palavra de Deus diz que o príncipe desse século cegou o entendimento? Você precisa colocar o seu esposo num lugar onde o entendimento dele seja aberto. Você já fez isso? Se você já fez isso, você está liberada. O próprio Deus vai falar para você, você está liberada. Agora, se tem dúvida, querida, certamente o Senhor ainda não te liberou. Amém? Mas o Senhor vai falar com você sobre isso. Voltando. Então, o Senhor, ele vai colocar dentro do nosso próprio coração aquilo que são as prerrogativas dele para a nossa vida. E ele falou, olha, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não adorarás nem lhes dará culto. Então, essa parte do culto eu creio que é muito importante para as nossas vidas. Para que nós entendamos, sim, que nós temos cultos mistos. Nós apresentamos as nossas mãos levantadas na igreja, cantamos louvores, o pastor fala, nós falamos amém, amém, amém. Só que na nossa casa, na hora de prestarmos culto, o ídolo está em pé. Não numa casinha, não numa velhinha, mas dentro do nosso coração, porque ele continua mandando na nossa vida. Aquilo que nos rege é aquilo que cultuamos. O Senhor está falando, lance fora. Sou Deus zeloso, sou Deus ciumento. Aleluia. O amor de Deus é tremendo. Aí ele fala, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terás por inocente o que tomar o seu nome em vão. Ou seja, pare de lançar o nome de Jesus sem ter a realidade do que o nome de Jesus representa para você. A verdade só é verdade quando ela se revela para você. Então, quando nós usamos a verdade sem verdadeiramente aquilo ser verdade dentro de nós, nós estamos usando o nome do Senhor em vão. Sabe, amados? Teve uma novela aí que falava, a atriz falava, o sangue de Jesus tem poder. Uma novela que teve da Globo, uma novela das 8. É longe o tempo que passou essa novela. E aquela mulher
colocava aquela boca suja para falar o nome de Jesus. Isso é tomar o nome do Senhor em vão. Ela não tinha nenhuma realidade espiritual para falar aquilo. Agora, qual é a identidade do teu Cristo? Porque às vezes vamos para uma batalha e nós falamos, o nome de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, saia em nome de Jesus, mas não temos nenhuma realidade espiritual. Eu não estou falando daqueles que estão crescendo em Deus, buscando a revelação do Senhor, e dentro daquela idade espiritual que você tem, o Senhor te dá autoridade no nome dele. Eu não estou falando da revelação completa do nome, eu estou falando que aquilo que você tem, seja pouco ou seja muito, esteja firmado numa realidade, num pouquinho de fé que você tem, Deus opera. Mas não podemos ser prepotentes diante do Senhor para falar o nome do Senhor tem poder quando não cremos nisso. Nós estamos usando o nome do Senhor em vão. Esse é o terceiro mandamento. Aí ele fala, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Observe, 6 dias o Senhor fez todas as coisas. No 7º dia, a palavra de Deus diz que ele descansou e ele santificou o sábado. Está aí a força da palavra Shabat, a palavra sábado. Santificou. Sabe o que é santificar? É separar para uso próprio. Quando eu falo a respeito de você e de mim, que nós somos santos, é o que eu estou falando. Não é o santo na plenitude da palavra, como se a santificação, o processo de santificação tivesse terminado em nós. Essa palavra santo quer dizer que Deus separou para o uso próprio, exclusivo dele. Isso é o Shabat. É estar separado para o uso exclusivo de Deus. Sábado é o dia de trocar as cargas, é dia de lavar vestes, é dia de ter comunhão com Deus, é dia de se prostrar diante do Senhor, é dia de se relacionar com Deus. Essa é a primeira parte dos mandamentos, relacionamento com Deus. E a segunda parte, que Deus vai falar conosco, relacionamento com homens. Às vezes nós ficamos tão preocupados com toda a extensão da religiosidade, nosso apóstolo tem falado isso, estamos tão preocupados com tronos, com potestades, com principados, e se nós pegarmos o maior livro de batalha espiritual, tem Josué no Velho Testamento e Efésios no Novo Testamento, se nós pegarmos o livro de Efésios, você vai ver que é um livro de relacionamento, primeiro com Deus, depois Paulo vem normatizando o relacionamento entre homens e homens, ali ele fala de servos, ali ele fala de pai, ali ele fala de homem e mulher. Relacionamento. Quer vencer Satanás? Comece a se relacionar direito com as pessoas. Quer vencer todos os demônios, principados, potestades, poderes desse mundo tenebroso? Comece a se relacionar direito com as pessoas. Às vezes nós queremos tanta coisa no nosso evangelho, é claro, amados, que essas coisas espirituais existem, casas dimensionais existem, coisas espirituais existem, tronos, mentes ascensionadas, mentalidade cósmica, tudo isso existe. E é legítimo nós apresentarmos diante de Deus que sejamos desligados, que sejamos verdadeiramente instruídos nessas coisas para que o adversário não alcance vantagem sobre nós. Mas é muito mais importante também entendermos que o Senhor quer relacionamento. E relacionamento saudável vem de um coração saudável. O quanto teu coração está saudável? O quanto meu coração está saudável? Quais são as pessoas que vocês podem assentar à mesa com você e você não se envergonhar de estar sentado com elas? Quantas pessoas estão mortas dentro do teu coração, dentro do meu coração, as quais você não consegue se assentar à mesa com elas? Eu não estou falando delas se assentarem com você, de você se assentarem com elas. Esses dias começou uma culpa. Chegaram ao meu coração e o Senhor falou assim para mim: no que depender de vós, tem de paz para com todos os homens. Aí eu peguei e comecei já, debaixo do domínio de Parsandata, do intérprete da lei, maligno, maldito, ele veio para me acusar. Então, né, você não está fazendo a sua parte, o Espírito. Falou novamente ao meu Espírito: no que depender de vós. Eu estou pacificado, mas a pessoa quer. A pessoa quer a minha presença, quer a minha companhia, ela não quer. Então, eu estou pacificada. Se ela chegar e estiver no lugar, eu posso sentar, conversar, falar, abraçar, beijar. Posso fazer tudo isso, mas ela não quer a minha presença. Estou livre no que depende de mim. Eu tenho paz com essa pessoa. Então, eu tenho que prestar atenção com quantas pessoas eu posso sentar e eu terei paz com elas. Então, não há culpa para mim. Relacionamentos sarados, relacionamentos saudáveis. É o que Deus quer. E aqui, ele vai fazer a lista depois, agora, os 6 próximos mandamentos, fala de
Relacionamento entre homens e homens. Sabe por quê, amados? Na cruz do Calvário, Deus veio resgatar relacionamento. Relacionamento, homem e Deus, Deus e homem, e depois relacionamento. Ontem, conversando com um casal de pastores, muito querido, ela estava falando a respeito do horizontal, do vertical e do horizontal. Porque o amor de Deus foi derramado por nós, em nós, através do Espírito que nos foi outorgado. Romanos fala sobre isso. Então, nós precisamos entender que Deus está trabalhando no nosso coração, derramando o amor dele, no Espírito que já nos foi dado. Então, o amor não é nosso, o amor é de Deus. E aí ele vem dando como você vai amar as pessoas, como você vai viver o teu relacionamento com as pessoas. Amados, nosso orgulho precisa cair. O Espírito Santo de Deus não é um espírito que traga religiosidade para nós, ele traz vida e vida com abundância. Ele traz para nós aquilo que precisamos verdadeiramente resgatar. Olhe para o teu coração e veja se há religiosidade no teu coração. A religiosidade de querer interromper relacionamentos. A religiosidade de não fazer tudo que Deus tem te mandado fazer. A religiosidade de fazer do Senhor um ídolo que tem que funcionar de acordo com aquilo que é o teu coração. Então, amados, comece a se movimentar naquilo que Deus tem para você. E você não estará sozinho. Você pode pedir o auxílio do Espírito Santo. O cavalgador de jumentos, o Arbona de Deus, já está do teu lado. Ele já venceu a obra das trevas. Ele já deu comando em Fórpio. Tem uma forca de 20 metros construída já. Ele queria enforcar aquele que era o Espírito Santo, Mordecai. Mas Jesus fala, não enforque, não sufoque o Espírito Santo. Isso é obra para Satanás. Ele vai para este lugar. Então, não sufoque o Espírito Santo que está dentro de você. Deixe o Espírito Santo te conduzir suavemente. Veja como o Espírito Santo confronta Esther. O Espírito Santo sim, ele se transformou no pai de Esther. Ele era primo, mas aprove ao Senhor fazer esse homem cuidar daquela mulher. E hoje o que estamos fazendo aqui, dentro daquilo que o Senhor deu ao pastor Alexandre fazer, cuide do rei, que é o Senhor, cuide do rei, que é esse que está ao teu redor, cuide do rei que está íntimo aí dentro de você, cuide do rei da terra, denuncie aquilo que está sendo feito contra ele. Denuncie aquilo que está dentro do teu coração e quer sufocar o Espírito Santo de Deus dentro do teu coração. E cuide da sua família. É exatamente isso que Deus está falando. Cuide da tua família, cuide daqueles que são seus amigos, cuide daqueles que estão ao teu redor. Você não precisa de depender das pessoas para ter paz com elas. Você pode ter paz se elas tiverem inimizade, isso não é problema seu. Se elas não quiserem você, isso não é problema seu, mas o teu coração precisa estar limpo, pacificado. Isso é o Evangelho. O Evangelho é paz. Paz para com Deus, paz comigo mesma e paz para com os homens. Isso é Evangelho. Fora isso, amados, é blá, blá, blá. Nós podemos usar recursos que o Senhor nos dá para estabelecermos a paz. Todas as outras coisas são ferramentas e recursos, mas isso não é o principal. Porque às vezes falando, porque eu tenho sonho, porque eu tenho visão, porque eu tenho dom, porque eu sou vice-Deus. Deus não está falando, nada disso me interessa. Interessa que você tenha paz. E se isso está sendo usado para estabelecer a minha paz, glória a Deus por isso. Mas se não está sendo usado para isso, é só para você e eu nos exaltarmos, nos auto-exaltarmos, o Senhor não tem nenhum prazer nisso. Todas as coisas são nos dadas por Ele, é Ele que nos capacita. Em nome de Jesus. Amados, eu não sei como o pastor vai querer fazer agora. Ele falou para eu continuar, amém? Porque senão eu poderia trazer amanhã a segunda parte e ele falar alguma coisa, mas me mandou prosseguir. Então vamos falar aqui um pouquinho a respeito daquilo que são os mandamentos do Senhor para você como próximo, para mim como próximo. Amarás, pois, o teu próximo como a ti mesmo. Agora, qual é a dificuldade que temos de amar o próximo? Sabe qual é a dificuldade? Não amamos a nós mesmos. Estamos subjugados pelo peso do ídolo. Não amamos a nós mesmos porque estamos dando crédito àquilo que o adversário fala a nosso respeito. Veja a sutileza de Satanás. Eu ali no banheiro penteando o cabelo e eu falando a respeito de paz, com o Senhor falando a respeito se eu poderia fazer alguma coisa tal em relação àquela circunstância daquela pessoa, e o Senhor me traz aquela palavra. Olha como o Parsandata quis insidiar no meu coração. Quis colocar uma palavra, a lei de Deus, que ele sabe que eu tenho temor para servir ao Senhor através da sua palavra, dos seus mandamentos. Ele veio procurar virar a palavra e transformá-la numa pedra para que eu me machucasse.
Aí o Espírito veio em meu socorro. Isso é muito comum dentro do nosso coração. O adversário quer pegar a lei de Deus e fazer com que ela seja amarga para você. O adversário quer pegar a lei de Deus e falar, é impossível cumprir a lei. Sim, é impossível. Mas aquele que fez a lei possível de ser cumprida está dentro de você. Ele falou, não vim para excluir, não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir. E eu cumpro morando dentro de você. E quando você me aciona, você pode cumprir tudo aquilo que você não conseguiria sozinha. É isso que Jesus fala para nós. Ele não veio tirar os mandamentos do Senhor da sua palavra. Ele veio trazer poder para nós cumprirmos todos os mandamentos agora. Sim, o orgulho, ótima essa palavra, irmã Daiane. O orgulho diz que o problema é do próximo. Sim, o problema é teu. Pare de dar desculpa. Pare de falar, fulano tem que mudar. É você quem muda. O pastor Alexandre, eu estava ouvindo uma palavra a respeito das mulheres, ele falou, sobe para o 20º andar, sobe para o 8º andar, porque aí a pessoa vai dar o tiro. Eu não vou te garantir que a pessoa não vai te dar o tiro, mas esse tiro não vai te alcançar mais. O que você está fazendo na frente desse revólver ainda? O que eu estou fazendo na frente do revólver de Satanás ainda? Estou querendo ser dardejada. Inverno, tempo de subir e tempo de mergulhar. A corça mergulha e a corça anda nos lugares altos. A corça é uma significação, é como se ela fosse um desdobramento também do cordeiro. É o mesmo tipo de família dentro daquilo que é a biologia. É o mesmo tipo de família. Há um cordeiro dentro de você que te faz imune às manifestações de Satanás. Sabe por quê? Porque ele já morreu na cruz do Calvário e ele já absorveu a tua dor. Mas o quanto você está disposta e disposto a abrir mão da tua dor? O quanto você está disposto? Ou você quer que o seu orgulho continue lambendo as suas dores, as suas machucaduras? Nós precisamos decidir a quem vamos ouvir. O Senhor falou, deixe o meu povo sair para adorar. Ele falou para Faraó. Se ele fala para Faraó, o alto escalão, profeticamente falando, o alto escalão da maldade, ele está falando para Satanás a respeito da tua vida e da minha vida. Deixa o meu povo sair para adorar. Deixa o Alfredo, a Edna, a Ana, o Richard, a Lília e todos os outros que eu não estou vendo aqui. Deixe-o sair para adorar. Até quando você vai ficar lambendo as tuas feridas e falando para Deus, Deus, eu não posso. E Deus vai falar para você, você pode, tudo pode naquele que me fortalece. Até quando você vai justificar a tua ferida nos outros? Até quando? O Senhor está normatizando aqui, falando para mim e para você. Precisamos voltar à simplicidade do Evangelho. E a simplicidade do Evangelho é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas como está o teu amor em relação a você mesmo? Você se condena? Você olha para você com desprezo? Você se julga condenado? Você, amados, o negócio é tão sério que a consciência da gente pode ser invadida por contaminação, por impureza, por cauterização, tem mais uma palavra que eu não me lembro. São 4 coisas que podem entrar dentro da nossa consciência e fazer com que a nossa consciência seja corrompida. Sim, uma corrupção. É isso que o adversário faz. E aí a nossa consciência, ao invés de nos ajudar de acordo com aquilo que Deus fala quem somos, o adversário pega a nossa consciência e faz da nossa consciência um lugar de condenação e autocondenação. E aí você quer sair daquele lugar, a tua consciência vem e te abafa. A palavra de Deus diz assim, se teu coração não te acusa, você tem liberdade para pedir o que você quer. João fala isso. Agora veja bem, se o meu coração, antes de ontem, hoje é dia 5, né? Antes de ontem, se o meu coração estivesse preso naquele lugar que o tal do Parsandata, o intérprete da lei, veio para girar a minha consciência e fazer com que eu ficasse presa, haveria escape para mim? Não haveria, porque eu estava olhando e ouvindo a palavra. E aí, aquela palavra, ao invés de ser alimento para me liberar, seria um alimento para me aprisionar. No que depender de vós, tem de paz para com todos os homens. E ao invés de examinar o meu coração, eu ia olhar a circunstância. De fato, estamos em inimizade. Mas quem está com inimizade? Então, a nossa consciência, o adversário quer pegar a nossa consciência e queimar a nossa consciência. Para que não entendamos o pecado como verdadeiramente ele é, e quando nós entendemos o pecado, não permitirmos que Jesus nos justifique do nosso pecado. Isso é sério, é grave. E o adversário faz isso dentro de você e dentro de mim. Agora, até quando nós vamos escolher ficarmos com a nossa consciência cauterizada, queimada, corrompida, impura, contaminada? O Senhor está falando para mim e para você, saia deste lugar. Porque senão você não vai conseguir amar ninguém.
Você precisa se banhar no meu amor. Saia da casa da servidão, porque o amor de Deus, com braço estendido, falou para Satanás e seus demônios: deixe o meu povo sair para adorar. Agora, a adoração a Deus requer coração. Agora, se teu coração não entra na presença de Deus com sinceridade, eu não estou falando que teu coração não pode entrar na presença de Deus do jeito que está. É claro que pode. Ah, pastora, mas meu coração está tão feio, tão ruim. Mas você está sendo sincero? O pastor pregou esses dias: quebra o meu vaso. Quebra o meu vaso com todas as imundícias que tem. Deus não está preocupado com o fedor do teu coração. Deus está preocupado de você usar máscara diante dele, que é o orgulho, de querermos nos apresentar bem na foto diante do Senhor, que conhece o nosso coração. Vá se rasgar diante de Deus. Você pode chegar na presença de Deus e gritar e falar das suas dores. Só que ontem pregamos sobre isso. Pare de se humilhar para as circunstâncias. Pare de se humilhar no ídolo que carrega dentro do teu coração. Pare de alimentar isso que te faz sofrer. Faça a sua humilhação no altar certo. Faça a sua humilhação no altar certo. Deus não está falando para você não chore. Deus não está falando hoje para você, você não pode fazer isso. Não, Deus está falando, você vai chorar, você vai passar por problemas. O Senhor fala, chora, Israel. O Senhor fala, chorem os ministros do Senhor entre o pórtico e o altar. Vá chorar as suas mazelas. Mas não entre no lugar onde você estará se humilhando para o seu problema. Sabe como eu me humilho para o meu próprio problema? Eu não vou conseguir, eu não tenho solução, eu sou uma coitadinha, eu sou um coitadinho, ai, Deus me abandonou, Deus me esqueceu. Isso é humilhação no lugar errado, isso fortalece Satanás e seus demônios. Agora, se você falar, Senhor, eu estou aqui, estou arrasada, estou profundamente perplexa. Eu estou, Pai querido, com meu coração destruído. Eu não tenho amor por ninguém. Senhor, Senhor, Senhor. E você vai abrindo o teu coração sujo. Mas termine com uma frase, ainda que seja uma só. Mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou crendo que o Senhor está restaurando o meu coração. Eu sei, Pai querido, que no meu coração não tem absolutamente nada. Tem um hino que fala, nada encontrará, Senhor, de bom em mim, nada que eu possa colocar no teu altar, mas um coração fiel a ti, isso eu tenho para te oferecer. Entrego-me a ti, Senhor Jesus, no teu altar, no teu altar. É uma música tremendo, um hino tremendo, antigo, mas ele fala de corações que estão rasgados diante do Senhor. E você e eu precisamos entender a identidade que temos. Sabe por que você está assim? Colocando culpa nos outros e colocando a sua vida no altar das outras pessoas, porque você não sabe quem você é em Deus. Você sabe quem você é em você mesmo. A palavra de Deus diz lá, quem é que conhece o Espírito do homem sem não o próprio homem? Mas quem é que conhece o Espírito de Deus, não o próprio Espírito, que é do Senhor? Quem conhece Deus, senão o próprio Espírito de Deus? Então, você se conhece, então você está se julgando pela sua própria balança. O Senhor está falando, saia dessa balança enganosa, maldita que Satanás colocou na tua consciência. Eu tenho a minha própria balança, eu conheço teu coração, eu sei quem você é, e eu estou falando para você, tem solução sim. Agora você vai fazer Deus mentiroso ou você vai ser o mentiroso da história? Quem você vai escolher que seja o mentiroso? Ai, Deus não pode, Deus pode. Agora você quer? Você quer de verdade abrir mão daquilo que está no teu coração? Eu não estou falando que Deus não tem respeito pelas suas dores, mas as tuas dores não podem se transformar em pecado diante de Deus. Tem dor sua que é pecado diante de Deus. Tem sofrimento e gemido teu que é pecado diante de Deus. Porque Deus está falando para você, eu sou o Senhor que te sara. Pare de lamber as tuas feridas. Pare de ficar andando em volta do mesmo monte. Pare de ficar repetindo esses ciclos que Satanás colocou na sua vida. E todo dia você paga pedágio, faz teu culto. Aí esse ídolo que se levantou, e esse ídolo é você mesmo. Sabe por quê, amados? Porque queremos que os nossos esposos e esposas mudem por nossa causa. Eu já falei isso. Ai, porque meu esposo precisa mudar, né? Porque eu sofro muito. Ai, minha esposa precisa mudar porque eu sofro muito. É? Se ele mudar por sua causa, para quem vai a glória? Você está querendo se alimentar da glória de Deus? Deixe o seu esposo, sua esposa, o seu filho, a sua filha mudar por causa do Senhor. Porque se ele mudar por tua causa, você é passageira, eu sou passageira. O teu esposo é passageiro. O teu filho é passageiro, mas o Senhor não, ele é eterno. Se a mudança que Deus começar a fazer no coração do teu marido nascer do Espírito de Deus, essa será eterna e ela vai crescer.
Você entende a sutileza de Satanás ao engendrar o nosso coração em tantas malignidades? Ai, pastora, palavra dura. Duro é esse discurso. Mas precisamos olhar para a nossa ferida. Meu pai, ele falava algo. O irmão Alfredo deu testemunho um tempo desse para nós, conversando conosco, a respeito de algo chamado carnegão. Vai na farmácia, o irmão Alfredo contou. Vai na farmácia. Passa um negocinho aí. Passa um negocinho aí. E o braço dele inchado. E inchando, e aquela coisa coceira, eu não lembro certinho como ele falou. Aí um dia ele pegou algo meio agitadinho do jeitinho que ele é, e ele pegou e tirou aquilo, e foi tirando. Daqui a pouco saíram os carnegões que estavam dentro do lugar onde as pessoas estavam falando. O senhor está falando, deixa eu tirar o carnegão. Deixa eu tirar esse ídolo maldito que está no teu coração. É tempo de alinhamento, é tempo de juízo. Ou você quer ser julgada junto com o ídolo? Você já pensou nisso? Ser julgada junto com o ídolo que Deus quer destruir. O juízo é pesado, irmãos. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Agora, se você se coloca protegendo o seu ídolo, Deus está falando, eu estou saindo para julgar. Ou você entra no arrependimento, ou às vezes vamos ser julgados junto com o ídolo. Isso vai trazer mais dor. Sabe por que estamos em dores? Porque somos incrédulos. Porque não damos crédito à palavra que Deus nos fala. Agora, hoje, quero fazer uma oração por você. Aí depois, se o pastor Alexandre permitir, amanhã falamos dos outros mandamentos. Mas hoje, eu quero fazer uma oração a respeito do teu amor. Você se ama pelo amor de Deus? Ou você se ama com o amor do mundo? Eu me amo, eu me amo. E sai até dançando às vezes. Aquilo que é do mundo. Não posso mais viver sem mim. Sabe o que é isso? Egoísmo, egotismo, egocentrismo, egolatria, ego inflamado, onde você é o centro. Quem nos ama é a palavra de Deus. Nós não nos amamos. Nós temos admiração por nós mesmos. Boa essa palavra, Mandaiane. Nós temos admiração por nós mesmos. Nós queremos proteger o nosso eu. Sabe, amados, a regência desse mês é Leviatã. Leviatã protege os nossos ídolos através das argumentações, através das cascas das feridas. Porque quando a casca vai romper, começa a doer, aí ele fala assim, não mexe aí, não mexe aí. Normalmente é com fúria. Agora, o quanto você se ama pelo amor de Deus, ou você está envolvido com seu próprio amor por você mesmo, protegendo as suas dores, os seus traumas, as suas marcas. O Senhor está falando, eu preciso arrancar essa casca para que saia esse sangue apodrecido, para que saiam todas as vidas que você matou estão aí dentro. Ai, pastora, mas as vidas que se mataram dentro do meu coração, mas você permitiu. Não se isente das suas culpas. O Senhor não inocenta o culpado. Assuma as suas culpas. Eu não estou negligenciando as suas dores, não. Eu estou ajudando o Senhor a curá-las. Sabe, amados, por misericórdia e graça do Pai, o Senhor fala muito comigo a respeito de mim mesmo. Ele fala muito comigo. Passei muito tempo sem tutores, muito tempo sem quem pudesse usar uma vara e um cajado comigo. Porque, por conta do ministério que Deus me deu, passei muito tempo só comendo coisas assim que o Senhor me permitia comer dentro daquilo que eu procurava. Falava, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Não tive pastores, não tive pessoas que cuidaram dos sangramentos da minha alma. Por misericórdia e graça, o Senhor preparou o apóstolo Éder Gregório para estar conosco há 5 anos, comigo, vai fazer 5 anos agora, em agosto. E aí sim, o Senhor começou a tratar da minha alma com um cajado poderoso. Mas eu tive que alimentar a minha própria alma por muito tempo. E o Senhor sempre falava comigo, olha, eu vou deixar você se enganar se você não abaixar esse tupete. Olha, o adversário tem saído para te encantar. Olha, o teu adversário está vindo por ali. Olha, o teu marido está assim. Deus falava muito comigo, como fala ainda hoje, muito comigo. Então é necessário, amados, nós ouvirmos a voz de Deus para a correção. Quem está sem correção é bastardo. Você não é bastardo. Você é filho legítimo de Deus. Pare de ficar procurando a paternidade do homem enquanto você não encontra a paternidade de Deus. Mergulhe profundamente na paternidade de Deus. Às vezes as figuras de autoridade masculina agora para as mulheres machucaram demais o nosso coração. Não foram pais, não foram esposos,
esposo negligente, sem posicionamento, esposos que colocam toda a carga em cima do ombro da mulher, esposos que não conversam com a esposa, esposos que não são amigos, não são companheiros, esposo que despreza os ciclos da mulher. Ciclos, eu estou falando agora de ciclo de menstruação, ciclos de temperamento, ciclos das dores. A mulher é vaso mais frágil, mas o marido está lá, como um bronco. Ô Senhor, ô Senhor, mas em nome de Jesus, amados, o Senhor está falando, vá para o amor de Deus hoje. Eu vou pedir hoje para o Senhor, vá para o amor de Deus. Mergulhe no amor de Deus. Você que é homem, mergulhe no amor de Deus para você aprender a amar você mesmo. Saia da orfandade, entre na paternidade de Deus. Você que é mulher, comece a reconhecer que você tem marido. A palavra de Deus diz, eu, seu Criador, sou teu marido. Ele já te desposou, agora você quer ficar casada com ele ou com esse que está na tua casa que não consegue ser marido legítimo? Se ele não consegue, há um gerar teu para ele. Mas, em primeiro lugar, você precisa gerar a você mesma. Pare de ficar olhando para o teu marido. Coloque o teu olho, o teu foco no Cristo vivo. Homens, coloque o teu foco no Cristo vivo. E pare de ficar olhando circunstância e aquilo que as pessoas falam, aquilo que você não recebeu. Pare com isso. Pare de olhar para o lugar errado. Pare de ficar justificando. E, em nome de Jesus, entre no rio das águas. Seja uma corça. Seja uma águia que voa bem alto, para olhar quem são os teus adversários e descobrir e descer como uma águia em pleno voo que desce para pegar a sua presa e se alimentar daquilo que é o melhor de Deus, daquilo que é fresco. Pare de comer porcaria. Ei! Você não é abutre, você não é corvo. Você é águia. Águia come coisas frescas. Estamos nos alimentando de feridas, de coisas podres, estragadas. O Senhor está falando para você e para mim, ei, eu tenho o rio das águas, tenho águas profundas, tenho um alimento novo para você. Então agora eu quero orar, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua igreja, a tua casa. O Senhor está nos ensinando a respeito dos protocolos que tu tens para que vivamos uma vida de acordo com o que Jesus viveria se ele estivesse aqui. E verdadeiramente Jesus está aqui porque o teu Espírito Santo está aqui. O Espírito de Cristo está dentro de nós. Pai, há tanta ferida, tanta marca, tantas dores e também há tanto orgulho no nosso coração. Tantas justificativas, tanto dedo que aponta, tanto falar injurioso, tanto julgo. Mas o Senhor está falando, olha, quebra as ligaduras da impiedade. Em nome de Jesus, papai, nós estamos clamando que o teu Espírito Santo venha e redima a nossa alma. Pai querido, as sombras que nós projetamos, como diz aquele hino, papai, em nome de Jesus, que comecem a ser desfeitas da nossa vida, porque elas não podem nos fazer andar nos lugares frescos da tua presença. Elas são enganosas, são mentirosas. Papai, queremos remover a idolatria. Queremos arrancar essa justiça que nós achamos que o Senhor tem que executar na terra, mas não é justiça, é vingança. Não é justiça, é querer que o Senhor mate aquilo que o Senhor não está matando. É querer que o Senhor venha com um martelo, com um machado e despedace todas as coisas, mas não é isso que o Senhor quer fazer. O Senhor veio para restaurar. E é por isso que não podemos usar a sentença que tu dás para nós, que é vá e não peques mais, porque nós temos uma sentença para com as pessoas. E nós achamos lá no profundo do nosso entendimento que se o Senhor liberar fulano, se eu liberar fulano, é porque o Senhor pode usar essa mesma medida comigo. Então, Senhor, às vezes nosso coração está tão preso naquela vingança que nós queremos com aquela pessoa, que nós não podemos ser abençoados, porque nós sabemos que Deus seria injusto, porque o nosso coração é mau diante do Senhor. Então, Senhor, nós não conseguimos nem desfrutar do teu perdão para nós e nem desfrutar do perdão para aquele que nós queremos a vingança. Não podemos desfrutar disso, porque a nossa balança já nos condena. Ah, se ele for bondoso com ele... Não, se Deus for bondoso comigo, ele vai ser bondoso com ele.
Se Deus me perdoar, também vai ter que perdoar. E às vezes o fundamento da vingança está dentro de nós conosco mesmo. Somos cruéis conosco mesmo. Não entendemos o teu perdão, não entendemos o teu sangue derramado, não entendemos vá e não peques mais, não entendemos eu te perdoo, não entendemos, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não conseguimos entender essa logística tua de perdoar aquilo que é injusto. Não entendemos que o pecado daquela pessoa e o nosso pecado já foi encravado na cruz. Às vezes, o nosso maior problema é falar, o Senhor é injusto porque ninguém pagou pelo pecado. Essa pessoa, ela vai continuar dessa maneira, eu vou continuar dessa maneira porque ninguém pagou pelo nosso pecado. Eu não paguei pelo meu pecado, então eu não posso ser perdoada. Meu esposo, meu filho, essa pessoa, o chefe, o ministro do louvor, o pastor, ele não pagou pelo pecado dele, mas Cristo já zerou a conta de todos. E é isso que não conseguimos entender a matemática de Deus. Cristo já pagou a conta de todo mundo. A minha, que tem um coração maligno e cheio de dores, e que não consigo me perdoar, e a daquele que também não quero que o Senhor perdoe. Então, não conseguimos fazer fluir a balança de Deus, mas tira esse fundamento dos quintos dos infernos que entrou na nossa mente. Tira o fundamento da contaminação que o adversário colocou na nossa consciência. Consciência maldita, consciência corrompida, consciência contaminada, consciência impura. Em nome de Jesus, papai. Vai tirando de nós esse tipo de consciência. Vai lavando o nosso coração dessa consciência maldita, ei, que derrama esse fel dentro do nosso coração. E o nosso coração está sempre nos acusando, sempre nos acusando, sempre nos acusando. Porque você deixou de fazer, porque o fulano deixou de fazer, porque isso, porque aquilo, porque a voz daquela pessoa que nos acusa já está dentro de nós. Estamos sobrepostos pela voz daquele que nos perseguiu. E o Senhor está falando, limpa a tua consciência dessa voz, porque essa consciência não é a tua, não é aquela que eu te dei, é aquela que Satanás colocou dentro de você. Então, meu Deus, em nome de Jesus, quebra a força das consciências malditas que o adversário insidiou em nós, pela repetição das palavras malditas que as pessoas colocaram nos nossos ouvidos. Pai, mãe, marido, avós, bisavós, a genética, a alma de maldição, em nome de Jesus. As maldições hereditárias, os espíritos familiares, Senhor. Aquilo que o adversário colocou sobre a nossa cabeça, Rei da Glória, uma força, pensamento que rege uma família inteira, debaixo de condenação, debaixo dos comandos malditos. Quebra essa força, papai, em nome de Jesus. E coloca a trazer a mansidão dos teus pensamentos, a humildade dos teus pensamentos para nós, papai. Em nome de Jesus. Faz uma obra de espanto no meio da noiva que tu vens buscar. Porque fazemos essas coisas, porque sabemos que tu virás. Buscar uma noiva ornada, limpa, maravilhosa, cheirosa, perfumada com o bom perfume de Cristo. Faz uma obra, Senhor. Em nome de Jesus. O Senhor faz a ferida, o Senhor sara. As feridas que tu fazes pela tua palavra não são feridas intermináveis. Não são feridas que passam por ciclos de repetição e todos os dias estão lá batendo a porta. A tua palavra diz, ele fez a ferida e ele sarará, nos revigorará e nós viveremos diante dele. Depois de 3 dias, essas feridas são saradas. Enquanto quando Deus vem e arranca a casca e esse sangue apodrecido vai verdadeiramente escoando, daqui a pouco tem cura. Em nome de Jesus, e haverá vigor para nós, haverá um revigor para nós. Faz esta obra no meio da tua casa, na tua igreja, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai. E assim abençoamos o nosso povo, para que vá e dê frutos que saltem para a vida eterna. Que toda a ilusão que Satanás colocou na nossa vida, na autojustiça, caia por terra. Existe o justo que domina sobre os homens no temor de Deus. É o Cristo vivo, ele é a raiz de Davi. Ele é o nosso Deus. É um justo que domina sobre os homens no teu temor. Ah, Senhor, visita a tua igreja. Oh, raiz de Davi, visita a tua igreja. Eu remando, ok? E tira as raízes malditas de amargura, de veneno e essa alimentação que nós, muitas e muitas vezes, decidimos fazer por conta do nosso orgulho. Tu podes nos dar a mansidão do Cordeiro, em nome de Jesus. E o aprendizado do Cordeiro, em nome de Jesus. Amém
Amém, amém. Até amanhã, querendo Deus, em nome de Jesus, com o pastor Alexandre, e aquilo que ele for coordenando aí para nós. E aí, se for possível, amanhã falaremos dos outros 6 mandamentos. Amém? Se não, vamos deixar para uma próxima vez. Amém? Shalom, shalom, bom dia, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Shalom, shalom. Deus é bom. Um abraço, meus amados. Fiquem com Deus.